Olá, sou novamente a professora Viviane aqui e a gente vai aos pouquinhos introduzindo um pouco mais sobre a segunda unidade agora que a gente vai estar falando. Brasil e México, o Carnaval, e a gente vai falar um pouquinho sobre a indústria do Carnaval também e os profissionais na arte que trabalham dentro dessa indústria, que a gente chama de indústria criativa, e a gente fala sobre outras indústrias criativas também, que estão linkadas com a arte. Então, bem, México. Onde o México fica? O México fica mais ao norte, né, do que onde a gente está. A gente está nessa parte verdinha aqui no Brasil, essa parte laranja é o México, a gente vê que o Brasil é bem maior em extensão, população, do que o México. E o que tem lá no México de bem legal? Eles têm uma paisagem bem diferente da nossa, mar, praia, tem também área de deserto, tem partes que tem ruínas antigas, aqui no Brasil também tem algumas partes de sítio arqueológico, lá também tem, e tem coisas que a gente consome no Brasil que já são vindas lá do México também. Por exemplo, quem gosta de novela vai lembrar de novela da Rubi, Maria do Bairro, vai lembrar do programa do Chaves. Então, esses programas, essa parte toda televisiva, que é aquele canal do SBT que costuma passar, ele traz bastante coisa da cultura mexicana. Ao mesmo tempo, a gente vai conhecer no sétimo ano um pouco sobre a cultura mais antiga do México e como é que isso começou a ter a influência da Espanha e também dos povos vindos da África para a parte do México também. Bem, se eu quero viajar para o México, como é que eu faço? Eu tenho que ter um documento, documentos para passaporte. Junto com o documento passaporte, alguns países pedem outro documento chamado visto, que a gente consegue nas embaixadas. No México, existe uma embaixada do Brasil, na cidade do México, e aqui no Brasil a gente tem dois consulados. Tem a embaixada em Brasília e dois consulados, um no Rio de Janeiro, outro em São Paulo. A gente vive recebendo a visita do cônsul lá na escola Brasil-México, porque o consulado do México apoia a nossa escola, apoia o nosso projeto. Então, muitos trabalhos estão sempre vinculados junto com a embaixada. Avançando mais um pouquinho, a gente tem algumas fotografias do México, da paisagem do México, das obras artísticas. Descendo mais um pouquinho, você vai ler um pouquinho falando sobre essa cidade antiga, que é uma espécie de uma Via dos Mortos. Você vai conhecer um pouquinho sobre ela. A gente começa a perceber algumas pirâmides que tem aqui em volta. Aí você vai descer mais um pouquinho, conhecer um pouco sobre os povos mesoamericanos e que os povos que a gente mais vai estar estudando vai ser os olmecas, os maias, os mixtecas, toltecas, astecas. Esses povos todos, eles chegam mais ou menos ali na região, cerca de mais de 21 mil anos AC, quer dizer, antes de Cristo. Então, antes de Jesus Cristo existir, o México já existia, não o México na palavra México, mas essa população, esse povoado todo naquela região, que hoje a gente chama até de população indígena ou ameríndia, né? Aqui a gente também diz quanto de população existia quando a conquista espanhola chega no México. Cerca de 25 milhões de habitantes já existiam. Eram várias tribos, eram várias cidades, várias civilizações que negociavam produtos, obras, ou construíam templos. Algumas foram desaparecendo e outras foram ressurgindo. O carnaval no México é um pouco diferente do nosso, mas a gente vai ver muita coisa semelhante. O carnaval no México, a gente vai perceber bastante máscara. Às vezes, essas máscaras são feitas de pele de algum animal ou de madeira. Aqui no Brasil, a gente tem os perrões, né? A gente tem o bate-bola, são alguns personagens do nosso carnaval que também usam máscara. No maracatu também tem alguns personagens que vão estar usando alguma coisa cobrindo um pouco o rosto. E aí, se a máscara é uma coisa importante para essas tribos indígenas, que é um pouco como se não fosse a própria pessoa, e sim a referência de algum deus ou alguma brincadeira, que hoje em dia se chama brincadeira, a gente vai saber que o carnaval lá também vai acontecer no mesmo período que a gente aqui. Carnaval, qualquer parte do mundo, acontece 140 dias antes da Páscoa. A gente chama de quaresma. E no México não é diferente. Eles também receberam a influência espanhola, então a gente vai ver roupas aqui, ó,
já de cultura espanhola, como se fosse o toureiro, e influência africana, que a gente vai ver lá embaixo, as cores, o batuque, nas músicas também, e influência indígena, muita pena, muito cocar, muito efeito de cores na roupa deles, muitas formas geométricas também. O primeiro personagem que a gente está vendo aqui é os charros. São como se fossem os toureiros, mas eles vão estar com roupa bem colorida. Eles vão usar também esse chapéu que a gente chama de sombreiro. Ele vai estar usando máscara, luva. Ora, às vezes eles vêm com uma espécie de um laço, como se estivesse laçando algum boi, algum touro. Ele é uma espécie uma espécie de uma pessoa que trabalha no campo, né? Existe o charro de verdade, uma pessoa que trabalha no campo. Porém, no carnaval existe esse personagem. A gente tem os Los Catrines. É como se fosse uma crítica à burguesia, à sociedade rica da época. E aí eles usam sombrinha, eles usam luva, máscara e esse manto nas costas. Nesses links aqui de baixo, se você tiver tempo e puder, você pode assistir esses personagens dançando o carnaval lá no México. Mais abaixo aqui, ó, a gente vai começar a ver a cultura afro-mexicana, quer dizer, mistura de África com Brasil. A cultura negra no México. Durante muito tempo, acreditava que não existia, porque eles não estavam na estatística, no PIB, no documento. Mas eles estavam vivendo lá desde a época da escravidão aqui no Brasil, lá também. E é uma comunidade, são pessoas, e produz também muita arte. Influencia na comida, na dança, no México, e muitas partes da cultura mexicana a gente vai ver ali um pouco da cultura africana também. Vou ampliar um pouquinho aqui para a gente começar a observar as máscaras que a gente tem aqui. Vamos lá, lá. A gente tem chifre de boi de verdade, a máscara bem colorida, forma geométrica como se fosse a máscara africana. A roupa pode ser uma roupa comum que cobre o corpo inteiro ou pode ser um manto colorido. Muito parecido com o carnaval que a gente tem lá na parte do norte do Brasil, nordeste do Brasil, Pernambuco. Se você olhar uns grupos de maracatus ou os perrões antigos aqui do Rio de Janeiro, tipo bate-bola, umas coisas assim, você já vai começar a aparecer alguma coisa assim. O Bula Meu Boi também tem personagens com cabeça de boi, chifre e tudo mais. Então, são manifestações que a gente vai ver parecida em um local e no outro. Coiolivo. Coiólio. Coiolivo. Difícil de falar. Vamos lá, seguindo um pouquinho aqui. Temos aqui os chinelos. Quem são eles? São personagens que também vão estar usando uma máscara de madeira. O chapéu dele você pode observar que é meio invertido, um pouco diferente do sombreiro. Ele também usa um manto, é uma roupa bem coberta, que também tem referências tanto indígena quanto espanhola. E eles significam disfarçados, tipo como se fosse um palhaço. Um palhaço é um ser disfarçado, uma pessoa que você não consegue saber quem é que está ali por trás. Aqui embaixo você vai ver também eles dançando. O ritmo da música é um pouquinho diferente. Dois personagens importantes lá também para eles no carnaval. A gente tem La Nana, que você vai ver uma mulher, é um homem, na verdade, travestido de mulher, ele vai estar com um sombreiro, ele vai usar sapatilha, vai usar luva, vestido feminino, e ele vai ter uma espécie de tipo uma corda amarrado por um outro personagem que está com roupa também de estilo como se fosse da sociedade. Na cabeça desse sombreiro, ele vai ter uma pena de avestruz bem colorida. A gente tem aqui do lado já a Catrina. A Catrina é um personagem bem mais conhecido por vocês, que também usa uma espécie de um chapéu super colorido, elegante, é uma dama da sociedade, da alta sociedade. É um personagem criado por José Guadalupe Poçada, e esse personagem ele entrava no jornal e anos mais tarde ele apareceu ali na pintura do Diego Rivera, e hoje eles têm como isso como um símbolo, um dos símbolos do México. Essa caveira, essa pessoa, esse personagem com uma caveira mexicana no rosto e uma roupa da alta sociedade. O que ela está lembrando? Uma que é uma crítica às pessoas que são muito ricas e tudo mais, como ela vive. Uma outra crítica é o fato de indígenas, ou descendentes de indígenas, se vestirem com a roupa europeia e achar que já é europeu. Uma outra crítica, uma outra versão sobre Los Catrins, ou La Catrina, ou El Catrín,
que é a pessoa, né, é que ela desafia você dizendo que é o seguinte, porque não importa qual é a classe social que você vive, perante a morte todo mundo é igual. É uma realidade. Avançando mais um pouquinho. A gente vai voltar a falar sobre a Catrina em uma outra aula. Já o carnaval de rua, que a gente vai perceber também, que é o carnaval das escolas de samba, também acontece lá no México. Eles têm tipo escolas de samba mesmo, que disputam entre si. Horas, você vai ver ritmos muito parecidos com o do Rio de Janeiro, muito parecidos com o de São Paulo, pessoas sambando, então a gente já vê a influência africana também, e, ora, você vai ver pessoas com roupas desses deuses antigos, desses indígenas, dessas tribos maias, incas, desses povos pré-colombianos que existiam naquela época antiga, desses povos mesoamericanos, e rituais sendo realizados como se fosse uma representação teatral no meio desse desfile. A gente tem alguns vídeos aqui que você pode assistir, se quiser, não é obrigatório assistir esses vídeos. Avançando mais um pouquinho. E aqui no Brasil, ou na escola aqui pertinho de vocês, na escola da Unidos do Viradouro, em Niterói, em 2010, eles fizeram um desfile, e nesse desfile eles homenagearam o México. E aí, se você clicar aqui, você também vai assistir um pedacinho desse desfile. E nesse desfile, o tema, o enredo, o nome do desfile era México, Paraíso das Cores, sob, ele de baixo, do signo do Sol, do símbolo do Sol. O Sol é uma coisa extremamente importante, eu acho extremamente importante da história toda do México. A gente vai ver isso representado em várias obras de arte que a gente vai ver dos povos pré-colombianos e futuramente também na junção, quando começa a ter a aproximação da cultura espanhola e como é que se preservou, não preservou na história do México ali. Vamos lá, avançando mais um pouquinho. A gente termina a segunda parte dessa aula aí falando sobre a indústria criativa. O que é indústria criativa? A indústria criativa é um meio, uma manifestação ou um evento, uma festa que vai gerar capital financeiro, dinheiro, capital cultural. O que ele vai trazer de cultura para aquela cidade? Turismo e mercado de trabalho. Vai dar emprego. No Brasil, a gente tem sempre algum tipo de evento assim. Pode ser um evento que seja um carnaval, pode ser um evento de anime, por exemplo, pode ser um evento de feira de livros. Então, esse evento, quem vai estar trabalhando lá? A gente vai precisar de alguém que botar música, de repente eu preciso de algum arquiteto para desenvolver todos os estandes, ou o espaço onde vai acontecer o evento. Eu vou precisar de pessoas filmando, fotografando. Eu vou precisar de pessoas fazendo toda a divulgação digital na internet. Eu vou precisar também de designer, pessoa que vai desenhar as roupas, os figurinos, as joias, ou a próprio espaço, que vai ter algum telão, ou algum banner. Eu vou precisar de artista plástico, designer, fotógrafo, todo um grupo de pessoas que estão envolvidos com aquela arte. Pessoas que fizeram uma faculdade, às vezes a profissão dela precisa ter uma faculdade, como é o caso de cineasta, como é o caso de cenógrafo, do professor de arte também, dos artistas plásticos, dos fotógrafos. Alguns fotógrafos são designers também, outros não precisam ter. E profissões que vão estar ali sendo a base daquela situação, daquele espaço, daquele evento para acontecer. Por exemplo, se é um evento de tipo carnaval, eu preciso de costureira, de aderecista, para a gente bota decoração, né, na roupa, ou no carro alegórico. Eu preciso de ferreiro para montar esse carro alegórico, de carpinteiro. Eu vou precisar de engenheiro que vai desenvolver quanto de peso pode ter naquele carro alegórico, ou naquela rua, quanto vai ter de iluminação. Preciso de cozinheiro. Vai ter hotelaria, vai ter local onde as pessoas de fora vão vir, vai ter uma parte toda de figurinista, as roupas, vai ter toda a parte de turismo, maquiadores, câmeras, reportagem, engenheiro de som. É um universo de profissões que estão voltadas em um único evento, que aqui no Rio de Janeiro, às vezes duram 4 dias, ou 4 dias mais no final de semana. Em Salvador são 10 dias. E no México também o carnaval desenvolve esse papel também de indústria criativa. Vamos lá, descer mais um pouquinho aqui. Se você clicar aqui, você vai ver como é que é o carnaval de Veracruz.
que lá eles também vão ter esses trabalhadores. No início do vídeo mostra os trabalhadores montando a festa, e no finalzinho você vai ver todo tipo de festa que tem no carnaval, desde o desfile até mesmo os grandes shows, que é um local fechado, um show dos músicos e músicos famosos apresentando a sua arte no período de carnaval. Muita gente, une muitas pessoas lá em Veracruz. E aqui você vai usar a sua criatividade. Você vai escolher uma dessas fantasias lá mexicana, vai usar esse modelinho que está aqui, você pode usar o próprio modelinho, deixa eu diminuir aqui para você ver um pouquinho mais. Um pouquinho melhor. Mais um pouquinho. Vamos lá. Temos modelos masculinos e o modelo feminino. O que você vai fazer? Você vai criar, em cima desse personagem, uma roupa. Eu não sei se essa roupa vai ser da Catrina, eu não sei se vai fazer um casal de Catrins, ela e ele sendo Catrin, se você vai usar os charros, que tipo de roupa você vai poder colocar em cima desse manequim. Sugestão, se você pintar bem forte com lápis de cor ou usar pincelzinho com tinta, todas essas linhas que estão dentro do corpo do personagem não vão aparecer, nem perna nem nada. Ou você pode cobrir com lápis em cima desse desenho, com uma outra folha de ofício, bota a folha de ofício em cima, cobre o modelo com lápis, desenha a roupa e apaga o que não quer. Não quero perna, não quero braço, você vai apagando, vai fazendo a roupa em cima. Você também pode usar recorte colagem, cortar cores de revista, papel de revista e decorar esse modelinho. Embaixo, lá embaixo, como sempre, coloca o nome, coloca a turma e envia. Então, a gente vai se encontrar agora na próxima atividade, na próxima unidade também. Nossa próxima unidade é a unidade 3, vamos falar sobre cores.